Quando o Pelé parou de jogar futebol, lá por década de 70, né? Ficou assim uma polêmica muito grande, porque ninguém. Quer dizer, o melhor jogador do mundo parou de jogar e ninguém tinha coragem de eleger o melhor jogador, o sucessor do Pelé. Eu me lembro que nenhum jornalista, ninguém. Tinha vários jogadores, o Zico, tinha o Rivelino, tinha os jogadores europeus, não me lembro bem qual era, mas tinha um plantel de grandes jogadores ali, até o Eusébio de Portugal ainda estava no final de carreira, mas ainda existia. E ninguém, não me lembro de ninguém que bateu o martelo e chamou: o sucessor do Pelé, o maior jogador do mundo é o fulano de tal. Isso não foi. Então era muita responsabilidade você eleger o sucessor, né, quem seria o melhor jogador do mundo, porque era eleger o sucessor do Pelé, que era indiscutivelmente o rei do futebol. Então aí eu chego aqui no Nelson Rodrigues, eu vou aqui adiantar, ele foi o primeiro a eleger o sucessor do Pelé. Ele era tricolor, todo mundo sabe, né? Tricolor fanático, né? Aquele tricolor raiz do Fluminense, né? Sempre falando do Fluminense, todo mundo sabe, mas ele elegeu o maior jogador do mundo, ele elegeu o Zico, o maior jogador do mundo. Como é que se deu isso? Foi um fato assim, muito curioso, porque primeiro foi realmente uma grande revelação. E o Nelson, além de ser aquela fama dele de literato, mas era uma autoridade no futebol. O que ele falasse ali, ele era um jornalista esportivo, era um comentarista, e a palavra dele tinha um peso enorme, porque ele era uma figura muito importante. Então ele chegou e bateu o martelo: o maior jogador do mundo é o Zico. Mas como é que ele fez isso? Foi no estilo Nelson Rodrigues. E qual é o estilo Nelson Rodrigues? Ele escrevia no Globo, né? O Globo e Jornal do Esporte. E aí ele colocou no Globo, que fez um artigo na crônica dele, que o Flamengo tinha jogado com o Campo Grande aqui no Rio de Janeiro, time pequeno, evidente, não sem expressão nenhuma, e o Flamengo ganhou de 4-0 com 4 gols do Zico. Aí ele faz aquela crônica toda, falando que o Flamengo ganhou 4 gols do Zico, então por isso ele finaliza. Então, porque o Flamengo ganhou com 4 gols do Zico, contra o Campo Grande, o Zico é o maior jogador do mundo. Aí ele terminava assim: mas Nelson, dirá o leitor, só por isso? Só porque fez 4 gols contra o Campo Grande? Aí ele falou, ele termina a crônica assim: prezado leitor, só por isso. O Zico é o maior jogador do mundo porque fez 4 gols contra o Campo Grande. Então era aquela lógica do Nelson Rodrigues, a lógica própria dele, que ele tinha um universo próprio dele, que era muito genial. Que os gênios têm o seu mundo próprio, né? Acho que os gênios e os loucos. Né? E é evidente que ninguém é o maior jogador do mundo porque fez 4 gols contra o Campo Grande ou contra um time pequeno qualquer. É evidente que não. Mas ele usou aquele gancho, né, muito assim folclórico, né, 4 gols contra o Campo Grande, para dizer que o Zico era o maior jogador do mundo, mas é evidente que não era isso. O Zico já vinha se destacando, já vinha demonstrando o potencial, todo o que ele sabia fazer, o que ele podia fazer. E foi, de repente, depois do Pelé, naquele período, realmente o melhor jogador do mundo. Né? Só que ninguém tinha coragem de falar, e o Nelson teve essa iniciativa, né, esse peito, né? Ele era um cara muito original e elegeu, bateu o martelo: o Zico é o maior jogador. Ele falou isso no Globo, numa crônica, e ali ele decretou que o Zico passou a ser o maior jogador do mundo, pelo menos para a imprensa brasileira. E o que foi curioso é justamente que o argumento que ele usa, em geral, não tem nada a ver com a conclusão. É aquela lógica do Nelson Rodrigues, uma lógica própria dele, né? Ele dizer que quem tinha muita lógica era o idiota da objetividade. Ele não era assim, ele fazia uma composição muito mais subjetiva. Né? Então é lógico que o Zico era o maior jogador do mundo, sim, já estava demonstrado que era, mas pela sua categoria, capacidade de fazer gol, artilheiro nato, batedor de falta, armador de jogada, ele ditava o ritmo. Quem viu o Zico jogar sabe que ele ditava o ritmo da partida. Ele que dizia se ia andar devagar ou rápido, se ia correr mais naquele tempo, ia dar uma parada, ele ditava o ritmo da partida. Realmente era um craque completo, né? Uma figura completamente assim, genial no futebol. E o Nelson teve essa coragem, né, essa iniciativa de dizer que o Zico, elegeu o Zico o maior jogador do mundo, e foi realmente para a imprensa nacional
o maior jogador do mundo, mas com essa lógica que não tem muita lógica. Ele era o melhor do mundo porque fez 4 gols contra o Campo Grande.